ao vivo. Salve, salve, boa noite a todos. Prazer estar aqui fazendo a nossa live semanal, né, do Instituto Olhos da Alma Sã, feita com muito carinho para vocês que estão aí em casa de pijama, fugindo do Jornal Nacional, né? E é uma honra estar aqui hoje, na noite de hoje, discutindo um tema tão importante para nós da área da psicologia e do conhecimento humano em geral, né? Nós vamos estar falando sobre a análise de sonhos, a interpretação de sonhos, né? Quem é você no mundo dos sonhos? Olha que coisa mais gostosa. E a gente convidou um professor nosso, um dos maiores pesquisadores nessa área, né? O professor Rubens Braganich, né? Que é de São Paulo. E é um cara que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dele, né, há vários anos. E ele topou fazer essa live com a gente lá de São Paulo, aqui para os Goiás, aqui para o mundo, né? Então, e a questão do sonho, gente, ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Né, Freud foi muito genial, e o próprio Jung também, porque ambos, tanto na psicanálise quanto na história da psicologia analítica, colocaram o sonho como um papel central no processo de uma psicoterapia. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? O caminho dos sonhos, né? Essa questão da gente trabalhar com sonhos, ela passou a ser muito importante para você se conhecer, você aprender a lidar com o teu lado B. É muito engraçado, porque os sonhos não mentem, né? A linguagem do simbólico, a linguagem dos sonhos, as fantasias, vem tudo à tona, né? Eu brinco demais que o caminho dos sonhos é o caminho do inconsciente que vem para a consciência se realizar, né? Os sonhos são aprendizagem, os sonhos são um caminho de fortalecer a nossa visão de mundo, de homem, né? Eu confesso até, né, depois de contar uma historinha aqui, o professor Rubens depois me remenda, né, que essa live vai ser feita a 4 mãos, né, mas o que eu já aprendi nos meus sonhos, galera, é uma coisa fantástica. Você sabe que eu tenho um guitarrista que eu gosto muito, Mr. Robert Fripp, né, um guitarrista britânico de uma banda de rock. Eu tive 3 sonhos emblemáticos na minha vida que ele estava me ensinando técnica de tocar. E foi muito massa, porque depois, quando eu acordei, eu fui tentar fazer aquilo que eu tinha aprendido no sonho, né, exercitando no sonho, e começou a dar certo, sabe? Então, eu falo que o caminho dos sonhos é um caminho de busca, de libertação, de aprendizagem. Eu falo que essa palavra sonho, para mim, ela ecoa no sentido de aprendizagem, uma possibilidade de desvelar, né, conteúdos que na vida de vigília você não consegue fazer. E não foi à toa que, né, uma das primeiras obras básicas da psicanálise foi sobre os sonhos de Freud, né? Tudo bem que depois o movimento psicanalítico deixou a questão da análise de sonhos para um segundo plano. Muito embora Freud ele tenha falado ao longo dessa obra que toda a psicanálise ela tem que observar a narrativa de um paciente como se fosse uma análise de sonhos, tá? O Jung, por sua vez, se a gente for fazer uma análise da psicologia analítica, for dissecar a obra da psicologia analítica, o Jung ele coloca a análise de sonhos como uma das ferramentas principais da análise, né? Não, praticamente todos os volumes, da primeira até o 16º da obra, você vai ver trechos falando sobre análise de sonhos. E o Jung posiciona a questão da interpretação e da análise de sonhos praticamente como uma técnica central da psicologia analítica. As outras técnicas, né? Por exemplo, né? As técnicas de amplificação, trabalho com contos de fado, trabalho com mitos, ele passa a ser importante, mas são secundários, né? O tempo todo o Jung vai falar da análise de sonhos, né? Então, para a gente que trabalha com a psicologia, eu sempre falo isso, né? Primeiro, é uma ferramenta de suma importância, né? Porque você consegue entrar a fundo na psique de uma pessoa que está na sua frente, de um paciente, né?
E para nós que também somos pacientes, para você que está em casa vendo a gente, né, que está querendo se conhecer mais, eu sempre falo isso, né? Fazer um diário dos sonhos não só é importante, como traz muita coisa para nós. Você começa a perceber teus preconceitos, teus medos, tuas paranoias, tá? Quem que você é, os desejos ocultos que você tem, vem tudo aparecendo nos sonhos. Então, até é um cenário interessantíssimo, né? E antes de eu passar a bola para o professor Rubens falar, né? É tão profundo, é tão interessante que a espiritualidade, Deus, a divindade, dê o nome que você quiser, a natureza, conversa com o ser humano através dos sonhos. Tá? A aprendizagem, ela tem um sentido de individuação. Né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente capta do mundo, as nossas reflexões mais profundas acontecem em consonância com o sonhar. Tanto é que a gente fala muito disso, né? Quais são os teus sonhos na vida, né? Quais são tuas perspectivas, o que que você quer para a sua vida, quais são teus sonhos, né? Ou pior do que isso, né? John Lennon falou, né? The dream's over, né? Sabe? O sonho, né? Tá lá a palavra dream, tá? O sonho não acabou, né? Tem toda uma perspectiva aí de projeção, inclusive, da palavra sonho com a questão de futuro, né? Tanto é que é muito complicado quando a gente lida com uma pessoa que ela fala, eu não sonho. Como é que você não sonha? Né? O que é não sonhar? Né? Por que você não tem projeção de futuro? Né? Por que você não consegue entrar em contato com as suas fantasias? O que é que está te amarrando? O que está te prendendo? Né? Por que isso acaba acontecendo? Né? E aí onde eu falo que o gostoso, eu sempre falo muito isso, né? Até uma reflexão que eu tenho comigo mesmo, né? Não basta só sonhar. A gente tem que trazer as nossas fantasias, as nossas vivências oníricas para um contexto de consciência, para um contexto de realidade. Né? Porque também você ser um sonhador direto, né? Sem um pezinho no chão, vira também uma coisa complicada. Né? Mas esse diálogo do inconsciente com a consciência, né? Essa questão que até o Jung traz como primeira frase na biografia dele, né? Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, né? Tudo que nele repousa aspira a tornar-se realidade. Cara, isso é o caminho dos sonhos. Tá? Eu tenho o inconsciente se manifestando de uma forma simbólica, vindo para a luz, vindo para a consciência, falando, oi, eu sou você. Tanto é que não existe sonho bobo, né? O bobo é quem não leva os próprios sonhos a sério, né? Tanto é que eu sempre falo que uma boa parte das descobertas científicas, uma boa parte da inspiração dos poetas, né? Uma boa parte até do consolo das nossas frustrações acontece exatamente quando a gente está dormindo, né? E às vezes tem hora que dá até raiva de acordar, né? Então tem hora que você fala, não, podia durar mais uma meia horinha aqui, que ia ficar muito mais feliz, né? Tá? Então esse é o cenário que eu convido vocês nessa live dessa noite, o nosso brilhante professor Rubens Braganiche. Professor, está aí? Oh, sim, boa noite. Boa noite, professor. Muito bom Obrigado. receber o senhor aqui nessa live do nosso instituto. Né? Que bom que o senhor está aqui com a gente, né? E eu fiz toda essa apresentação para passar a bola para o senhor. Agora é tudo seu. Tá? E no final a gente tira a dúvida de algumas pessoas que forem. Quem tiver dúvida, quiser comentar qualquer coisa, manda aí por escrito que no final a gente toca a bola. Tá? Ok, Tudo Jorge, seu, obrigado. professor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês, com o Jorge. Grande satisfação para mim poder falar um pouco sobre sonhos, né? Eu gostaria de, inicialmente, comentar com vocês a importância que sonhos têm, né? Recentemente saiu na mídia um comentário feito por uma analista americana chamada Janice Maxwell,
Primeiro, sobre o nosso trabalho em tempos de coronavírus, 19, tantas dificuldades. Então, eu vou citar aqui a Janis para introduzir um pouco a ideia da importância do trabalho psicológico, mesmo em tempos ruins como são esses. Ela diz assim: lembro que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, Jung e muitos dos nossos antepassados continuaram a trabalhar, ensinar, escrever, provendo-nos com as ferramentas com as quais estávamos atravessando e chegando ao que eles conseguiram. Então, nós também não devemos fazer o mesmo. Então, se na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, que são situações muito específicas, os nossos antepassados, fundadores, eles continuaram o trabalho, é um alento para nós. A Jane Maxwell, ela é formada em Zurique e ela é presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Jung de Zurique, né? Outra coisa que eu gostaria de citar é o prefácio do próprio Jung, no volume 10, Civilização em Transição, quando, no texto, volume 10.2, Aspectos do Drama Contemporâneo, ele comenta nesse prefácio uma coisa que é muito atual, que eu acho que é interessante contar para vocês, sobre o valor do trabalho que a gente tem nesses tempos difíceis, o trabalho analítico, né? Ele diz aqui, em 1938, estamos vivendo em tempos de grande perturbação. Paixões políticas estão em chamas, revoltas internas levaram as nações à beira do caos, e as próprias fundações da nossa visão de mundo são despedaçadas. Este estado crítico das coisas tem uma tremenda influência na vida psíquica do indivíduo, de modo que o analista, o terapeuta, o psicólogo ou terapeuta, ele deve seguir seus efeitos com atenção mais do que o habitual. A tempestade de eventos não chega a ele apenas do grande mundo do lado de fora. Ele sente a violência do impacto mesmo no silêncio do seu consultório e tem uma responsabilidade com os seus pacientes. Se ele permanecesse alheio ao tumulto, a calamidade de seu tempo viria apenas de longe, e o sofrimento do seu paciente não encontraria ouvido nem entendimento. Ele não saberia como falar e como ajudar o paciente. Portanto, tanto a informação da Janis quanto do Jung mostram a importância do nosso trabalho. E o Jorge comentou uma coisa muito importante, que é a questão dos sonhos. O sonho continua sendo uma das ferramentas, como o Jorge falou, mais importantes de uma terapia junguiana. Ah, mas isso é só para a fase da individuação, quando o indivíduo está mais velho? Não. O trabalho com sonhos, ele já começa com sonhos de criança, né? Sonhos de criança, de adolescentes, jovens adultos, adultos plenos, maduros, terceira idade, até pacientes idosos. Eu tenho paciente com mais de 80 anos e tem caderno de sonhos. Então, essa é uma tradição muito importante, uma ferramenta genial que veio, na verdade, da descoberta da proposta freudiana, da interpretação dos sonhos de 1900, mas que foi absorvida, foi abraçada e levada com muita profundidade e com um método muito mais elástico, mais flexível, pelos junguianos, através de Jung e os junguianos. Então, eu preciso validar e reforçar com vocês a importância que o sonho tem. Ele, de fato, é uma coisa importante, mas ele não pode, ele tem que ser tratado, o Jung tratava, como algo natural. Algo natural, não como algo biológico, né? Quando a gente fala em coisa natural, a gente pensa logo em biologia, em coisas assim muito concretas, muito palpáveis. Eu estou falando natural, tem natureza. Faz parte da natureza humana sonhar. Sempre foi assim. Antigamente, na antiguidade e mesmo no monoteísmo, né, judaico-cristão, o sonho sempre foi uma maneira da divindade falar com o ser humano. Era o canal
importante para quê? Que o Deus, ou os deuses na época, pudessem falar conosco. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e não é raro em livros sagrados, que a divindade, Deus, ou os deuses, ou os orixás, enfim, eles se comunicam conosco através do sonho. Então, isto permanece super atual, por exemplo, quando a gente pensa na tradição kardecista ou na tradição espírita. Essa ideia de que, de alguma maneira, o nosso espírito sai, passa por uma série de peripécias e volta quando a gente pode acordar. Então, acho que a ideia da gente entender o sonho como material de trabalho é muito importante. Mas, de que maneira nós vamos abordar isso? Essa é a questão. O que eu acho que o Jung tenta preservar é a integridade do sonho. O sonho é um produto natural que tem que ser tratado com delicadeza e com respeito, porque senão nós adulteramos, nós esprememos o sonho ou direcionamos o sonho para aquilo, para confirmar uma certa visão teórica. Então, isto é importante que a gente tenha em mente, né? Que os sonhos eles têm que ser tratados como eles são, né? Eles não estão burlando nada, eles são um produto como eles se apresentam. Cabe a nós, através da nossa hermenêutica, da nossa capacidade, dos nossos estudos, dar um tratamento para o sonho, um tratamento psicológico para o sonho. Quer dizer, a gente pode pensar que existem tratamentos, existe uma maneira de abordar o sonho pelas religiões, né? Mas nós, psicólogos e afins, nós temos uma maneira de tratar os sonhos psicologicamente, ou seja, colocá-lo a serviço do quê? De um projeto terapêutico, né? Das diretrizes terapêuticas. Você tem um garoto de 7, de 20, de 30, um homem de 50, 60, uma mulher de 80, não importa. São manifestações que devem ser recebidas, acolhidas, e que podemos trabalhar com elas para o quê? Para buscarmos o significado, buscarmos agregar alguma coisa à consciência. Então, o sonho, ele vem do mundo do inconsciente, né? É uma maneira, não do ponto de vista psicológico, é uma maneira do inconsciente, como o Jorge falou, conversar com a consciência, né? Ambos, todo o self, ou seja, toda a personalidade individual, ela tem sistemas de autorregulação entre a parte consciente e a parte inconsciente. A ideia junguiana é que é do inconsciente que, a partir do nascimento da criança, do bebê, através das experiências e de estruturas prévias, a priorísticas, elas vão desenvolvendo uma consciência, primeiro insular, e depois uma consciência mais consistente, como um arquipélago, e depois uma terra. E vai se desenvolvendo um ego. Então, o inconsciente é mais antigo que a consciência, mais antigo. Então, o que acontece? Acontece que nesse sistema que a gente imagina, a consciência ela tem que tomar decisões, o ego tem que tomar decisões aos 5, aos 15, aos 20, aos 30, sempre tomar decisões, seguir certos caminhos, tomar certas atitudes, e isto pode, provavelmente, são atitudes unilaterais, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. No interior de São Paulo, a gente diz, não pode assobiar e não pode chupar cana junto, porque um é movimento para fora, outro para dentro, né? Com a boca. Então, nós temos que seguir certos caminhos, e a gente acaba, de alguma maneira, seguindo caminhos mais unilaterais. Então, chega uma hora em que, se isso for muito acentuado, muito desequilibrado, o inconsciente, através de uma dinâmica, ele tenta compensar isso. Ele vai compensar de alguma maneira, e a gente pode ir detectando essa comunicação através de várias ferramentas, da nossa observação, do nosso trabalho, do nossa escuta e da nossa visão, porque a gente fala em escuta clínica, mas não fala da visão clínica, ou seja, da maneira em que a gente sente o aroma, o cheiro, o jeito,
a postura, claro, os tropeços verbais, as narrativas, né, que os nossos pacientes trazem, as histórias que eles nos contam, mas são muito mais organizadas, porque a consciência, ela de alguma maneira organiza sempre as coisas. Então, os sonhos, eles vêm de uma região não conhecida. Bom, a gente pode pensar, muitos dos nossos sonhos, eles são sonhos que dizem diretamente as experiências que nós tivemos, que falam de pessoas que nós conhecemos, que contam outras histórias, ou histórias completamente incompreensíveis, porque segue embora a gente organize para falar ou para escrever um sonho, na verdade, o material do inconsciente ele tem outra inteligência, outra lógica. Portanto, sempre vai ter vamos dizer assim, características diferentes do discurso narrativo que a gente leva para o consultório, da organização da nossa fala, da organização da nossa escrita, da maneira como a gente atende uma criança, um adolescente, sempre contam histórias com alguma logicidade, com uma certa racionalidade. Na verdade, os sonhos vêm de outros lugares. Ele vem deste mundo inconsciente. Né? E é claro que se a gente for investigar, essa é a ideia do Jung, né? Investigar, não tanto interpretar, mas investigar, conhecer, conversar com os nossos sonhos, a gente vai ver que eles são muito confusos, muito difíceis de se entender. E a gente, então, fica um pouco aflito. E a gente logo quer dar um encaminhamento para isso. Eu fico pensando que a primeira abordagem que o Jung propõe para os sonhos, além de vê-los e respeitá-los, como eles são, eles não estão escondendo nada, é muito mais a nossa dificuldade de entendê-los, é assim, se a pessoa pode contextualizar os seus sonhos. Então, ela conta um sonho e ela pode, e a gente pede que ela diga o que se refere esse sonho, a que se reporta, os personagens que aparecem. Então, quando a gente tem uma pessoa que traz um sonho e pode contar, não é um sonho, por exemplo, que eu tive lá no passado, mas ou um sonho que a gente pega para estudar os sonhos, que a gente não tem uma referência de alguém que possa nos dar informações, a gente pede, então. Mas isso foi chamado de associação livre, mas na psicologia analítica não é uma associação exatamente livre, porque a gente Jung temia se afastar demais do material, e aí você começa a poder introduzir muito mais material seu do que você acha, do que propriamente dos sonhos. Então, a primeira coisa que ele propõe é que a gente contextualize. É claro que a gente pode perguntar coisas e pedir para a pessoa, para o sonhador, trazer informações sobre isso. E é isto, não se afastar muito e não ir além, né? Depois, observar o que o sonho, se isso for necessário. Muitos sonhos, grande parte dos nossos sonhos, são vinculados, na verdade, a experiências da vida pessoal, da história pessoal. Então, são sonhos com familiares, sonhos com temas da vida pessoal, da experiência de cada um. São materiais que já passaram pela consciência e perderam o valor, quer dizer, o valor energético, eles acabaram caindo abaixo do nível da consciência, eles podem ter sido suprimidos, né? Eles são dolorosos. Então, mas este material todo é um material que já esteve na consciência. Então, você percebe que a abordagem que você tem que usar tem que respeitar isso. Ou seja, a gente vai trabalhar muito a partir do tecido que é construído, do enovelamento que é construído a partir da história de cada um. Né? E isso é muito particular, embora o material vai estar no inconsciente pessoal.
Ou seja, o material vai estar na sombra, até a sombra, porque a sombra tem muito material da sombra, grande parte, que são os complexos, que na verdade são construídos com o material da história de cada um de nós. Então, é isso que aparece, principalmente isso, nos sonhos, quando nós abordamos os sonhos e tentamos entender os sonhos dentro de uma lógica de material que já esteve na consciência e não alguma vez já esteve na consciência, né? Bom, agora tem muito material que já ainda faz parte da sombra, mas que pertence a aspectos muito mais profundos, que a gente diria do inconsciente coletivo. Então, são nucleamentos, chamados arquétipos, e esses nucleamentos eles se interagem com o material de cada um de nós através dos complexos. Os complexos são enovelamentos de material, de memórias, de experiências pessoais em torno de núcleos a priorísticos, né? Que são os arquétipos. Então, aí sim você tem um material mais importante para poder observar que já escapa só, nunca esteve na consciência, é material que nunca esteve na consciência, e que aflora em determinados momentos da vida. E aflora com muita intensidade, podendo até sinalizar outras coisas, até patológicas, né? Ou então distúrbios, ou então descrições importantes de como está essa psique, se essa psique está doente, se essa psique, o que essa psique precisa. Então, de certa maneira, todo o trabalho de sonhos é um trabalho feito no sigilo, no respeito ao material, na tentativa de contextualizar. Quando a contextualização que o próprio paciente dá com as suas associações não esclarece muito, é hora que o terapeuta lança a mão de recurso dos estudos acumulados, dos simbolismos acumulados, dos tratados de religiões comparadas, da mitologia greco-romana, indígena. São todas descrições de material coletivo. Portanto, ao usarmos mitos, tradições religiosas, arte, todo material que for cultural, que são repositório de experiências de todo mundo, primeiro do Ocidente, também do Oriente, enfim, da condição humana, nós estamos tratando no nível arquetípico. E aí cabe a quem está trabalhando com o sonho ajudar o paciente lançando mão de paralelos, né, de analogias com situações coletivas. Então, você ouve o sonho do teu paciente, pergunte alguma coisa para ele ir contextualizando. Esse é fulano, esse é ciclano, isso é assim, isso é assado. Se isso não fica muito claro, né? A gente fala, puxa, isso parece um pedacinho, né, disto aqui. A gente pode ser uma telenovela, pode ser um livro, um material cultural, para quê? Para iluminar, dar uma referência, de uma analogia coletiva, porque muitas pessoas, embora cada um na sua singularidade, viveram coisas similares. A essência de cada sonho tem material que é coletivo. Então, se tem material coletivo, a gente pode e deve complementar, iluminar o material pessoal do paciente através desses depósitos, desses repositórios incríveis de simbologias que foram juntadas em todas as tradições. Isso se estuda desde o início, com Jung e os nossos pioneiros, né? Através desses estudos da alquimia, do gnosticismo, das tradições religiosas, de seitas, enfim, de tudo, né? E que são materiais coletivos. Muitas vezes, geralmente, esses materiais coletivos, principalmente os mitos e contos de fada, que a gente lança a mão como uma espécie de referência para poder entender um pouco aquele material tão pessoal, eles são anônimos, né?
Tudo bem, tem dramaturgos que redigiram, tem grande parte dos contos de fada, não se sabe quem, os irmãos Grimm, da Alemanha, pesquisaram, né, a tradição oral para poder depois coletar, são organizados pelos irmãos Grimm. Aqui no Brasil também, todos os mitos nossos, indígenas, afro-ascendentes, né, tudo isso é material que ajuda a entender o sonho. Bom, a partir desse momento que o sonho está um pouco mais iluminado, a gente vai vendo que o sonho tem personagens, tem conflitos, né? Tem conflitos e que trazem material para a consciência, de conflitos, às vezes conflitos internos, e às vezes os sonhos eles também propõem uma alternativa, criam um conflito com a consciência, porque propõem uma alternativa diferente. Então, estou fazendo uma coisa assim, e o sonho diz de outra maneira. Então, surgem isso, né? Esses antagonismos. E depois tem a grande embate e tem um negócio que nós chamamos de ISIS, que é a finalização do sonho. Quer dizer, o que o sonho, quer dizer, como é que às vezes é aberto o final do sonho, se perde o final, né? E aí nós, junguianos, temos outras ferramentas para depois tentarmos lidar com aspectos específicos do sonho através da imaginação ativa. Uma boa ideia. Mas é isso, quer dizer, a gente pode enumerar da seguinte maneira, né? Quer dizer, a gente contextualiza, tem a primeira fase que é a contextualização do sonho, isso. Depois da contextualização, a gente vê o local, aonde, quem que participa, depois vê as peripécias, né? O desenvolvimento, a trama, a história. Ah, mas às vezes não tem história, não tem problema, é um flash. Não vamos desmerecer, nem todo sonho tem uma narrativa, vamos dizer assim, linear e organizada, geralmente toda fragmentada, né? Por quê? Porque no inconsciente as coisas mais ou menos são assim, não são lineares como na consciência. Então, é um problema a ser investigado, mas à medida em que a gente consegue trazer o significado do sonho, quer dizer, aí vocês vão pensar, mas então existe uma intencionalidade do inconsciente, porque os sonhos eles são autônomos, os sonhos são vívidos, eles não têm o controle egóico, eles são mais fragmentados, né? E eles são autônomos, e eles estão dentro da lógica de compensação, de suplementação que o inconsciente faz, nessa relação, buscando uma autorregulação. Então, a gente tem que imaginar que não é tão simples tratar os sonhos, mas à medida em que a gente consegue entender o significado e os afetos envolvidos, a gente percebe que aquilo pode ser significativo. Por exemplo, existem sonhos nas tribos, que são sonhos em tribos e sociedades originais, né? São sonhos coletivos, são grandes sonhos, né? Então, são contados para as pessoas. Mas, normalmente, a gente não conta. E, quando a gente conta, a gente torna muito literal. Esse é um problema que eu gostaria só de mencionar, que é importante. Olha, tem uma maneira objetiva de tratar os sonhos. O Jung mesmo falou. Você pode dar um tratamento objetivo, quer dizer, pegar o sonho mais ou menos como ele é, né? E ter um tratamento subjetivo. Então, cuidado, porque assim, eu sonhei com a minha tia ontem. Aí eu ligo para a minha tia para saber se a minha tia está bem. Ok, é possível isso, mas a gente tem que ver que esses personagens, essas situações dos sonhos, elas vão muito além da ideia do literal. Elas têm uma carga simbólica que dizem muito do inconsciente de cada um. Vocês entendem? Quer dizer, se eu sonho com a minha tia, que aconteceu isso, então eu ligo para saber, porque alguém morreu, etc. A gente tem essa tendência. Mesmo nós que somos terapeutas de muitos anos, de décadas, a gente tem essa tendência. É lógico, a gente fala, poxa, a gente mesmo pensa, né? A primeira leitura que nós fazemos do sonho é sempre literal. Eu sonhei com aquilo, então é aquilo. Mas, na verdade, tomamos cuidado, porque
O Jung percebeu que 90% dos sonhos são sonhos subjetivos, portanto, eles falam muito mais internamente do que externamente. Também pode, mas é mais difícil. Na verdade, é uma tentação e é capcioso a gente olhar para a literalidade dos sonhos. Os junguianos, os pós-junguianos, têm insistido muito nisso. Ah, não, a desvalorização do sonho. Não, eu sonhei com o passarinho que estava lá no chão. Quando a gente insiste que a pessoa conte o sonho como ele é, a gente percebe, e o próprio sonhador diz assim, mas não é exatamente como é a minha casa, é uma outra casa. O passarinho gozado não é da mesma cor que o meu. Eu pensei que, porque a gente tende a reduzir isto para o que é conhecido, porque a gente está numa zona de desconhecimento. E o inconsciente, ele empresta, né, muitas imagens da nossa vida para ser formulado. Claro, pode aparecer figuras monstruosas, figuras desconhecidas na nossa vida, mas a gente precisa tomar cuidado de não estar reduzindo. A questão da literalidade também, assim, o inconsciente não gasta energia para mostrar o óbvio, o que nós já sabemos. Então, não faz sentido, o Jung percebeu que não faz sentido você reiterar, o inconsciente não reitera normalmente o que a gente já sabe. Então, ele propõe algo diferente. A gente tem que entrar com essa ideia, com o espírito aberto, de que a gente vai ver alguma coisa nova. E é uma surpresa. Às vezes o paciente está contando um sonho, eu acompanhando, imaginando, eu já estou pensando, né? Ah, esse cachorro aqui é muito bravo, esse cachorro aqui tem uma boca grande. Então eu já estou imaginando que a consideração vai ser ruim quando vê, na verdade, aquele cachorro foi ótimo. Então a gente não pode ter muito preconceito e muitas ideias a priorísticas, nem tentarmos fazer com que os sonhos encaixem nas nossas ideias. Nós é que temos que nos encaixar na lógica do sonho. Mas, não, quando falo de significado, não é uma questão intelectual. Ah, entendi. Ok, também pode ser, mas precisa ter uma ressonância, vamos chamar assim, uma ressonância afetiva. Eu tenho alguns exemplos de sonho, não sei se vai dar tempo, o Jorge que avalia isso, Jorge. Manda bronca. Pode? Então, vou mostrar alguns tipos de sonho para as pessoas, vou comentar, são muito interessantes, né? Um sonho que agora, esses dias de coronavírus, uma filha de amiga minha, também terapeuta, ela disse que a filha sonhou que um lobo com dentes muito grandes, vinha e invadia, ia arrombar e entrar na casa dela e matar todo mundo. Então, durante o dia, qual o tratamento que a mãe deu, que a psicóloga? Falou, não, isso é um sonho bem literal, um sonho infantil, menina de 8 anos. Vamos fazer uma cabaninha? Vamos. Aí todo mundo vai se proteger dentro da cabaninha, muito bonitinho, né? Então, é uma maneira de encaminhar. Pode ser que isso trabalhe um pouco a insegurança que a criança está sentindo, que ela capta isso, né? Que tem uma coisa feia lá fora, que é talvez essa epidemia, essa pandemia. Esse é um sonho de uma menina. Um sonho de um adulto, olha só, um adulto que sonha, olha o literalismo, né? Mas como deu certo no final? Ele sonha que ele está dirigindo o carro dele e ao lado, no banco do passageiro, está uma moça, olha só, está uma moça que está reclamando dele, que ele não fez direito o que ele precisava ter feito, que faltou coisas. E ele vai dirigindo e dizendo, nossa, que droga, o que será que eu fiz, né? Eu não estou me sentindo mal, eu não completei alguma coisa que ela falava do trabalho. Ao contar esse sonho, essa pessoa ficou pensando muito nessa, o que ele teria deixado de fazer. E aí, investigando o que essa moça representa, que é uma cliente, é uma representante de uma cliente dele, ele foi verificar o que realmente ele deixou para trás. Então, ele foi, a partir da dica do sonho, e descobriu uma série de falhas que ele teve. Então, ele ouviu o sonho. Aí ele me perguntou, não, mas eu não fiz uma interpretação. Eu logo pensei
no feminino que está dentro dele, né? Que está ao lado dele, dizendo, olha, você não está fazendo a coisa, você não tá dando conta, né? Mas ele não, antes se antecipou e ele foi investigar o que ele teria deixado de fazer. Ele pegou a mensagem, mas eu acredito que ainda vamos ter oportunidade, que é o paciente em terapia, em análise, de ele trazer de novo, porque os sonhos parecem tão individuais, e de fato são. Eles aparecem com seriação, eles aparecem em seriação onírica. Os nossos antepassados estudaram muito isso. Nós pegamos alguns sonhos dos nossos pacientes, pedimos para os pacientes escreverem os sonhos, né? Esses investigadores, no início, eles pegavam 800 sonhos, 500 sonhos. Assim, na sequência, o Jung estudava 20, 30, 50, 200, 500, 1.200 sonhos. E aí ele percebeu que, embora fosse mudando a forma de algumas coisas, certos temas se repetiam. Então, se nós escaparmos de alguma coisa, ou se nossa maneira de nós oferecermos uma compreensão, já vou falar sobre compreensão, se nos escapar algo, ou algum ficar incompleto, não há problema, porque o inconsciente ele recoloca a questão. Tem sonhos repetitivos, quer dizer, sonho repetitivo mostra que algum conflito, alguma coisa não andou, né? Então se reproduz para que a gente aprofunde mais. E o tema volta. Então a gente fica muito preocupado, será que eu fiz uma consideração, será que eu interpretei direito, etc. Bom, pode ser que não. E não teve aquela ressonância, né? Sabe a ressonância? Assim, não faz sentido, mas é um sentido mais intelectual. Vou dar um sonho aqui de um paciente que é muito comum, de um paciente muito racionalista. Eu já dei de criança, de adulto, que dá uma visão mais literal, do ponto de vista objetivo. E agora eu vou falar de um jovem que estudou muito Jung, estudou muito psiquismo. Ele é uma espécie de autodidata. O que ele faz? Ele me procurou por quê? Porque ele não consegue entender, com tudo que ele estudou do Jung, o que o sonho traz. E ele vai ficando muito aflito. Então ele chegou naquelas coisas. Ó, isso aqui parece que é a ânima, o ânimos, isso aqui é o complexo materno, coisas assim. Mas a lógica do sonho, a intrínseca, é perdida, entendeu? Então ele veio para isso. Então a compreensão dele fica limitada. Aí até um dia ele chorou quando ele teve um sonho, ele chorou quando ele acordou, porque as imagens dos sonhos comoveram. Ou então, quando ele está no consultório, a partir do sonho, ele entra em contato com o material vivo. E aí ele tem uma vivência mais completa. Então, o significado não é uma coisa apenas intelectual, são símbolos. A gente aborda de várias maneiras. E sem os afetos, fica muito racional a análise. Então, quem faz um trabalho racionalista ou intelectual, pelo menos, mesmo que seja uma pessoa, uma visão dialética, uma visão vamos dizer, mais ventilada, você fica só trabalhando dentro de funções muito usuais, né? E o sonho arquetípico do Jung, que é bem um sonho que ele conta das entrevistas que ele deu, não sei qual das duas, se é Face to Face ou Jung é um filme, se é a entrevista que ele deu para a televisão norte-americana, a TV educativa, ou se é aquela que ele fez na casa dele, né, que ele vai explicando a teoria para um inglês. Ambos ele está bem idoso. Ele conta uma história que a paciente sonha com ele. Isso é muito comum, né? E sonha com ele, e sonha que está num campo, e batem um campo de trigo, e o vento vem e vai, e ela vai para o braço dele, né? E ele vai balançando ela. Né? E era uma intelectual. Então, isso é interessante, quer dizer, ela não conseguia entender depois, e ele foi mostrando, né, um poder muito maior que ela via nele, que é um poder arquetípico. Quer dizer, como se fosse um deus dos trigos, né, um deus vegetativo,
um deus do campo, né? Que ela precisava disso, que fosse, de alguma maneira, balançado, né? Que ela fosse... Como a gente faz com uma criança, ela precisava disso, que a partir daí ela passou a ter uma outra tipo de entrega, porque as pessoas às vezes só querem vir de uma maneira muito racional, muito defensiva dos sonhos. Agora, eu falei de compreensão, e existe uma diferença que eu gostaria, se ainda tiver a oportunidade, de separar a questão da explicação da compreensão. Temos no início do século XX, um filósofo alemão muito importante, o Dilthey, Wilhelm Dilthey, ele propôs, na época, um método que as ciências sociais, e aí ele colocaria a psicologia, o direito, as artes, nós não poderíamos usar uma metodologia das ciências exatas e das ciências físicas e biológicas, que era assim, naquele início, né, da segunda metade do século XIX para frente, quer dizer, as novas ciências, as ditas ciências do espírito, né, ciências humanas, alguma coisa assim, usavam os métodos fisicalistas, organicistas. Eu digo que fez uma proposta, que nós tínhamos que ter a nosso próprio método, nosso próprio jeito de trabalhar. E aí foi bacana, porque ele se deu conta que nas ciências biológicas, ciências físicas, ciências exatas, é muito importante a noção de causalidade. Então, A leva B, que leva C, que leva A. Isso é assim, e é bom que seja assim. Nós estamos com uma pandemia. Muitos cientistas e biólogos de pesquisa básica, médicos, estão trabalhando, correndo para ver se eles acham uma vacina. E eles precisam fazer todo um monte de experimentos em laboratório, ensaios clínicos, para poder identificar algum fator que iniba o patógeno que é o Covid-19, né? Que é muito agressivo, de fácil transmissão. Então, ainda bem que essas ciências biológicas, elas existem, ciências físicas, você vai montar uma casa, um instituto, você precisa de cálculos básicos. Então, a noção de causalidade, ela é muito importante, e muito importante quando nós estamos tratando de um problema e a gente dá um tratamento explicativo. Então, quando dizem, Freud explica, ele explica, porque ele, de fato, vai voltando nos fatores elementares, né? Que são os fatores da infância, o complexo de Édipo, o desejo pela mãe, aquelas coisas todas, e com isso ele estaria resolvendo, digamos, as problemáticas do paciente, né? E liberando o paciente dos sintomas. O Jung até considera que é importante também essa visão causalista, mas a ênfase do Jung é no que o Dilthey chama de ciências da compreensão, né? E coloca, curiosamente, a psicanálise clássica como ciências da explicação, porque ela tem um caráter causalista de base, e coloca a psicologia analítica junguiana como ciências de compreensão. Com isso, significa o seguinte, que a ênfase nos nossos trabalhos é assim, para onde, para quê, aonde que leva esses sonhos. É importante também saber como eles são formados, mas é evidente as origens. E aí tem o seu valor, principalmente quando você é muito jovem, tem questões muito objetivas e questões muito mais ligadas ao casamento. Mas a base da psicologia analítica, ela, vamos dizer, ela é finalista, ela é teleológica, ela é voltada para frente. Com isso, a psicologia junguiana fica buscando, para compreender, por exemplo, os sonhos, o psiquismo, fatores simbólicos que a gente busca através de conexões, de elos, que a gente vai construindo para que a gente vai tentando compreender. Então, se Freud explica, Jung compreende. E se você compreender, você está fazendo um trabalho para frente, você não está fazendo um trabalho para trás. Então, isso é importante. Quer dizer, a psicologia junguiana, como outras psicologias também, elas são voltadas para a que se destina
Para que serve isso? Qual a intenção? E aí a gente volta, não na intencionalidade da consciência, mas na intencionalidade do inconsciente. Então, nos primeiros anos de vida, o inconsciente vai empurrando a criança para formar, para se adaptar, para desenvolver uma consciência, uma egoconsciência, não é? Quando se chega na puberdade, aquela revolução, aquela transformação, sai do âmbito da família, vai para o âmbito do mundo. Então, o inconsciente, ele ajuda, ele vai empurrando, ele vai levando. Quer dizer, e se vocês considerarem a ideia da individuação, que Jung pontificou na segunda metade da vida, mas a gente pode, muitas vezes, encontrar um jovem já no processo também, já iniciando um processo de individuação. Vejam bem, é um projeto, é uma meta, é um trabalho sem fim. Não existe um fim para a individuação. A gente, até os últimos dias, a gente tem que estar trabalhando, a gente está buscando. Então, há uma intencionalidade, como Jung diz, uma finalidade do inconsciente. E tem uma centralidade que direciona isso, que é o self. Ou o self diretamente, coordenando as ações, ou a intencionalidade, ou também as funções arquetípicas, por exemplo, através do eixo ego-self, aí depende como é concebido. As escolas de psicologia analítica, são várias escolas, alguns trabalham assim, alguns trabalham mais fenomenologicamente, não consideram muito o self, enfim, não é um momento hoje. Mas seria, porque a modo de abordar, vamos dizer, filigrana, em termos de diferenciação, muda. Se você pega um arquetípico, um psicólogo arquetípico, ele lida um pouco diferente do psicólogo clássico junguiano. Mas não importa hoje, eu acho que são uma coisa mais preliminar, modesta, para a gente dar uma base, entender que a gente tem que respeitar os sonhos, mas também não é ficar com medo, a gente não entende, ninguém entende, a gente vai construindo esse entendimento através dessa busca de compreender o que o inconsciente está pedindo, por que ele está trazendo esse sonho. Não adianta reduzi-lo, né? Tudo ao mundo pessoal, como também não adianta jogar tudo na luneta para o mundo arquetípico. Cabe a cada terapeuta se trabalhando. Ele vai estudar, ele vai fazer um curso, ele vai fazer uma formação, ele vai fazer uma pós-graduação, uma especialização. Mas ele precisa fazer, e o Jorge vai concordar comigo, com acho que vocês, que o mais importante também é você se trabalhar. Você fazer a sua análise, fazer a sua terapia. Se você é um terapeuta, é importante isso. Por quê? Pela razão de você passar pela vivência. Quer dizer, como o próprio Jorge diz, nós também somos pacientes, né? Eu já tenho quase 40 anos de vida profissional e tem momentos da minha vida que eu faço terapia. Eu posso fazer terapia com um terapeuta que me faça bem para mim, não importa se ele tem qualificações ou não tem, se tem títulos ou não tem. Importante é trabalhar o inconsciente. E olha, eu aviso, isso sempre. Então, o hábito de nós vermos os nossos sonhos e vermos que mensagens os sonhos que o inconsciente pode trazer, inclusive sobre o futuro, como o Jorge mais ou menos insinuou, né? Como o inconsciente ele não é preso ao tempo, é possível que um sonho traga material do passado, traga material do presente, traga material do futuro. E aí tem aqueles sonhos premonitórios. Por quê? Porque Professor, não. eu vou pedir licença aqui, até porque eu quero aproveitar esses 10 minutos finais até para te cutucar, porque eu, na minha prática profissional também, né, dentro da psicologia junguiana, a quantidade de pacientes que eu tive sonhando com catástrofe, com invasão do oceano na Terra, tinha uma paciente que viu milhares de corpos jogados no chão. Né? Eu achei tão interessante que o inconsciente coletivo trouxe para a vivência das pessoas isso que a gente está vivendo hoje. Né? É interessante observar o tanto que né, nós estamos sujeitos, inclusive, às ondas do nosso tempo histórico. Né? Sim, verdade, verdade. Eu posso comentar um fato, está havendo um movimento agora, aqui no Brasil, foi muito bom você ter falado isso aqui.
como fora do Brasil, das pessoas estarem coletando os sonhos das pessoas. Há uma tentativa de fazer um compêndio, uma coletânea de sonhos desta época do coronavírus. Quer dizer, como é que o inconsciente das pessoas está reagindo, né? Reagindo. Então, as pessoas aqui no Brasil, a JB tem uma pessoa que está coletando, tem uma outra também. Nos Estados Unidos já tem alguns trabalhos. As pessoas pedem, por favor, me mande os sonhos, se teve sonhos. Por quê? Exatamente porque a gente está submetido a uma situação histórica, sócio-histórica, muito ameaçadora. A pandemia lembra um pouco fantasias de peste, fantasias arquetípicas, como você está falando, né? Penetra no mundo de cada um e aparece. Agora, não é porque nos meus sonhos, é muito comum isso, né? Jovens terapeutas que eles dizem, o paciente sonhou sei lá, com um maremoto, destruiu tudo, não sei o quê. Claro que a gente, atento, a gente vai olhar para isso, né, Jorge? Mas nem sempre essas imagens querem dizer que vai ter um surto psicótico ou que pode estar antecipando, talvez, alguma coisa. Muitas vezes é uma maneira do inconsciente estar mostrando uma certa destrutividade, que para o Jung, que é a nossa referência, o inconsciente é natureza. E, como você sugeriu, é natureza e cultura. Os pós-junguianos estão trazendo uma visão mais socio-histórica. É verdade. Então, hoje a gente já fala, por exemplo, em complexo cultural. Hoje a gente fala em inconsciente estereotípico. O inconsciente estereotípico é isso, né? Incorporar muito dos fenômenos da consciência, por exemplo, que está acontecendo agora, dentro de uma perspectiva de filtragem de quem está trabalhando. Então, se eu tenho um preconceito, eu não percebo, eu olho com a minha equação pessoal e vejo. Então, você percebe? Quer dizer, então, há uma conversa entre o inconsciente coletivo, a consciência coletiva, como você está falando, sócio-histórica e arquetípica. Porque tudo que é arquetípico, ele não está preso ao tempo. Mas nós temos vivências sócio-históricas também. Hoje a gente está elucidando, mas Jung não gostava muito disso. Ele enfatizava mais essas invariantes, né? Então, as tragédias sempre se repetem, mas com certas características, né? Então, agora, como você está falando, né? Situações catastróficas, né? Mas veja, uma pessoa que sonha com situações catastróficas hoje, ela está vivendo de fato isso. Agora, como é que ela está lidando com isso? Isto que é importante. Então, esta conversa entre o individual e o coletivo, o arquetípico e o sócio-histórico, né? O inconsciente com a consciência, essa história toda, todas essas interfaces, acho que parecem nos sonhos e nas relações terapêuticas, né? Professor, a gente está encostando no nosso horário, né? Eu pedi para o senhor fazer as considerações finais. Em nome do Instituto Olhos da Almacã e do Jungianos de Brasília, te agradecer muito a participação. Galera, a gente vai ter outros encontros, viu? Isso aqui é só o meuzinho, só para começar a apresentar para vocês essa sumidade que está vindo dar aula para a gente aqui em Goiânia, agora em breve, tá? Obrigado, professor, e deixar as considerações finais para o senhor. Olha, eu gostaria de deixar para vocês algumas sugestões. Eu acho que a mais importante agora foi dada pela Verena Cast, né, numa entrevista ao Stefano Carpani, há poucos dias a propósito do coronavírus. Isso tudo nos remete para modéstia, muita modéstia no nosso trabalho, modéstia como seres humanos. E outra coisa que eu acho muito importante, que também tem sido levantado, é momento de grandes introversões forçadas, mobiliza muitas pessoas, a gente, os pacientes, a gente está muito fechado. E, por último, a questão da solidariedade, né? Acho que é um momento em que isso é muito importante. Espero que toda essa crise
vai aparecer nos sonhos, vai aparecer também nas nossas relações, nas nossas famílias, uma ideia de solidariedade.